Físio! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10K por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é 10 coisas que diferenciam um físio de alto valor de um físio clássico. E nessa aula você vai aprender como ter uma visão ampla sobre o paciente e ter diferenciais no seu consultório, fazendo você prosperar profissionalmente, prosperar financeiramente e ter uma visão de um físio de alto valor. Quando pensamos na fisioterapia, pode até parecer que no fim das contas, fisioterapeuta é fisioterapeuta. Afinal, todo mundo passou pela mesma grade curricular na faculdade. Matérias que são essenciais para todo fisioterapeuta. Matérias como anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, entre outras, que são básicas no período da graduação. Depois vem as próximas formações que vamos acrescentando ao longo da nossa jornada profissional. Fazemos pós-graduação, especializações e também cursos de formação. Cursos onde você aprende técnicas que é exatamente o conhecimento que você vai usar para entregar os resultados para os pacientes. Então, você vai somando esse conhecimento técnico. Eu costumo dizer que funciona como uma caixa de ferramentas. E lá dentro, você então vai colocando cada vez mais ferramentas para ajudar seus pacientes. Então, você coloca, por exemplo, dry needling, osteopatia, liberação miofacial, laser, terapia crânio-sacral, RPG. Essas são algumas das ferramentas, alguns cursos que você já fez e vai então adicionando dentro da sua própria caixa de ferramentas. O que vai determinar isso é a área de atuação que você decide seguir e os cursos dos quais você decide acrescentar na sua caixa de ferramentas. E todo esse conhecimento é extremamente importante para que você se sinta seguro na hora de explicar a um paciente sobre a dor que ele tem, a lesão, ou qualquer que seja o problema que esse paciente gostaria de resolver. Assim como você vai usar todo esse conhecimento, então, para elaborar um raciocínio clínico e pegar uma ou várias ferramentas para usar durante a sessão, até resolver o problema daquele paciente, seja uma dor lombar, uma dor cervical, uma ciatalgia e por aí vai. Até aqui, todo esse conhecimento serve para interpretar e solucionar o problema desse paciente. Porém, quando o fisioterapeuta acredita que essa visão ela é o suficiente para se destacar no mercado, ou mesmo crescer profissionalmente, é um dos sinais que esse fisioterapeuta tem uma visão limitada sobre a fisioterapia, sobre a saúde, sobre o problema do paciente, sobre o mercado. Costumo chamar esse profissional de fisioterapeuta clássico, porque ele tem muito conhecimento técnico, mas é voltado somente para as ferramentas da fisioterapia. E um fisioterapeuta de alto valor, ele precisa ter uma visão ampla, ele tem uma visão do todo, do 360, que eu gosto de chamar de visão de Tarsus, que vai muito além da queixa principal desse paciente. Então, ele tem visão sobre a saúde do paciente e também sobre o crescimento do seu negócio e das suas habilidades enquanto profissional. Um fisioterapeuta de alto valor, ele apresenta 10 diferenciais em comparação ao fisioterapeuta clássico. Vamos então ver quais elas são. Primeiro, entende que o problema do paciente não se resume em tratar a dor ou a queixa principal. Por exemplo, dor no joelho, dor na lombar, dor no quadril. Desde o início, ele tem uma visão ampla e ao invés de ele olhar apenas a dor, ele olha para a saúde desse paciente como um todo, porque saúde envolve vários fatores. Envolve a alimentação, a saúde mental, o estilo de vida, se esse paciente pratica ou não algum tipo de atividade física. Partindo desse princípio, saúde, então, ele vai dar direcionamento e posicionamento, e aí isso muda tudo. Ele vai incluir na avaliação o questionamento de todos esses fatores para que esse fisioterapeuta identifique quais desses pontos está desajustado e encaminhe, então, para os profissionais competentes dessa área para potencializar o resultado
desse paciente. Por exemplo, se é um paciente sedentário, é importante que ele conscientize esse paciente sobre os impactos do exercício, sobre a saúde ou o problema, então, que trouxe esse paciente até você. E aí ele vai encaminhar esse paciente a um personal, a um professor de pilates ou o que for mais conveniente no caso desse paciente. Segundo, o fisioterapeuta de alto valor, ao enxergar o paciente com foco em saúde, ele não se limita a uma única sessão. Ele faz a sua avaliação pensando em devolver ao corpo toda a condição necessária para viver, óbvio, sem dor, mas sem restrições musculares, articulares, viscerais, membranosas. Com isso, um plano de tratamento, na maioria dos casos, né, é necessário, porque tirar a dor em uma única sessão é possível. Mas liberar todas as estruturas em uma única sessão nem sempre é possível. O fisioterapeuta de alto valor, ele faz a sua avaliação de maneira ampla, elabora um plano de tratamento de acordo com o caso de cada paciente e joga limpo, falando a quantidade de sessões reais para tratar o paciente. E muitas vezes é um tratamento de 4, 6, 8 ou até mesmo 10 sessões. Quando esse físio de alto valor pensa na saúde do paciente, então ele amplia naturalmente o leque de networking parcerias, que é o terceiro diferencial, né? Então ele vai ampliar o seu network em áreas complementares. Por exemplo, nutricionista, personal trainer, terapeuta ocupacional, ortopedistas podem ser parceiros, que uma área então vai potencializando a outra, garantindo um resultado melhor, facilitando inclusive a indicação entre esses profissionais, entre essas áreas. Consequentemente, aumenta a rotatividade de novos pacientes vindas, então, da indicação de outros profissionais. Quarto diferencial. Um fisioterapeuta de alto valor, ele faz o levantamento do preço da sessão através de um método de precificação. Já um fisioterapeuta clássico, ele se baseou no preço ali da concorrência e não faz a menor ideia do valor do lucro da sessão. Se está saindo no saldo positivo ou no saldo negativo, ele simplesmente segue atendendo e cobrando ao preço que ele acha justo cobrar, porque é o preço que os seus amigos fisioterapeutas cobram. 5. O fisio de alto valor, além de ter certeza, clareza do preço que ele cobra, ele se sente seguro ao falar de valor da consulta, de um plano de tratamento. Esse ponto não gera nenhum bloqueio, nenhuma insegurança nesse fisioterapeuta. Sexto diferencial. Um fisio de alto valor, ele sabe agregar valor ao paciente antes mesmo de falar de preço. Sabe valorizar o seu serviço, sabe conduzir o paciente para o agendamento, sabe conduzir durante a sessão e até mesmo ir conduzindo de maneira estratégica para o fechamento de um plano de tratamento. Sabe que existe um caminho certo para isso e não é apenas sorte, não é uma questão de sorte. Existe um passo a passo detalhado que ele executa corretamente. Sétimo, um físio de alto valor, ele sabe quebrar objeções, que são aquelas famosas desculpinhas que o seu paciente te fala para não fazer um tratamento e que não são verdadeiras. Aquele momento que o paciente fala: ai, tá muito caro, tô um pouco sem dinheiro agora, tô sem tempo, acho que esse tratamento não é para mim, não vou conseguir encaixar no meu orçamento. Então, quando o paciente chega com essas objeções, na hora ou do agendamento ou até mesmo na hora do fechamento de um plano, o fisio de alto valor, ele sabe contornar de maneira sutil e mostrar ao paciente a importância de realizar aquele tratamento, conduzindo então esse paciente para o fechamento. Além desses 7 pontos listados acima, vamos para o oitavo. Esse fisioterapeuta, ele olha para a sua profissão como um negócio próspero. Por isso, um fisio de alto valor, a primeira atitude que ele tem é listar toda a entrada e saída de dinheiro do seu caixa, para saber mês a mês se o negócio dele está crescendo, se está empatado ou então se está saindo no prejuízo. Ele sabe exatamente o que fazer com esse dinheiro, que é o nono diferencial. Ele sabe o que fazer se o saldo está positivo, para como direcionar esse dinheiro, ele tem um destino certo para esse dinheiro, reinvestindo no seu próprio negócio. Ele tem estratégias claras e definidas para o seu caixa. Já o físio clássico sempre está apertado, nunca vê a cor do dinheiro, trabalha para pagar boleto e vive com a corda no pescoço. E
O décimo diferencial, então, esse fisioterapeuta ele faz a captação ativa de pacientes. Ele tem um plano para mostrar o valor do seu trabalho no mercado, fazendo então o caminho inverso, criando o desejo de novos pacientes para buscarem pelo seu serviço, pelo resultado e pela transformação que ele entrega. Agora que nós vimos os 10 pontos que diferenciam os fisioterapeutas de alto valor dos fisioterapeutas clássicos, eu vou falar um pouco mais de maneira detalhada as vantagens desse posicionamento na sua carreira. Para isso, eu vou dividir então em 3 pontos, que são eles: pacientes, fisioterapeutas e o seu negócio. Partindo do princípio que sem pacientes não existe a razão do seu conhecimento e muito menos de um negócio. Então, dar foco no paciente é um ponto de muita relevância. E quando eu digo dar foco ao paciente, é justamente entender o seu público, as necessidades que eles buscam resolver, o desejo que eles têm em relação ao seu serviço. Inclusive, faço esse estudo junto com os alunos do método Escalando na Físio, através de um questionário detalhado para entender o seu público de maneira profunda. Para que você entenda isso na prática, eu vou contar aqui o caso de uma mentorada que, logo no início, né, ela tinha muito conhecimento técnico sobre o serviço que ela utilizava. Ela tinha feito muitos cursos e entregava um resultado incrível aos poucos pacientes que ela tinha. E esse era o problema, né? É que ela não conhecia o seu público. Ela não conseguia ter muitos pacientes. A agenda dela, então, vivia com muitos horários vagos, mesmo tendo muito conhecimento. E quando ela entrou, então, para o método Escalando na Físio, o primeiro passo foi estudar quais eram os problemas do seu público principal. No caso dela, são adolescentes com problema de postura, principalmente pacientes com escoliose. E no levantamento que ela fez, nesse estudo mais aprofundado, ela observou alguns pontos em comum entre esses pacientes. Alguns pacientes, né, com escolioses, eles acreditavam que o Pilates era uma forma de fazer um tratamento. E ela então passou não só a orientar esses pacientes, mas também ela passou a divulgar esta dúvida, né? O porquê o Pilates não era uma ferramenta de correção para a escoliose. Isso era muito comum entre os pacientes. Eles tinham essas crenças definidas em relação ao tratamento. Então, através desse estudo, ela encontrou mais um problema desse grupo, né? Que era o incômodo que esses pacientes sentiam em relação à sua própria estética, em função da postura. E aí, estrategicamente, ela começou, então, a mostrar para esse público em específico como o trabalho dela poderia resolver essa questão, né, da parte postural, melhorando, então, a sua estética. Assim, ela começou a fazer os pacientes desejarem o trabalho dela, buscarem saber mais como funciona. Então, ela foi direcionando os pacientes a cada etapa, fazendo esses pacientes primeiro se interessarem, agendarem. Então, eles vinham, ela fazia o atendimento e finalizava com as vendas. Ela mostrava a esses pacientes como ela resolveria o problema deles de maneira muito mais ampla, sem ser focado somente numa dor ali vinda da escoliose, mas sim pensando no todo, né? Na estética, na resolução da postura, na dor, na qualidade de vida. Com tudo isso, ela ficava muito feliz porque resolvia o problema do paciente, e o problema mais ainda porque tinha o resultado desejado. E a cada entrega de um novo resultado, chegavam mais pacientes. Então veja como dar foco às necessidades do paciente fazem você conhecer mais o seu público profundamente. Agora, convenhamos, sem o paciente, o seu negócio não faz sentido. Mas sem o conhecimento certo, o fisioterapeuta não faz o seu negócio prosperar. E de que adianta ter tanto conhecimento técnico, milhares de ferramentas de trabalho, como quiropraxia, pilates, estética, drenagem e por aí vai, mas você não saber fazer o seu negócio crescer, ser saudável financeiramente. Por isso é tão importante entender que um fisioterapeuta de alto valor, ele tem uma visão de Tarsus que enxerga as necessidades do paciente e que olha para ele enquanto profissional e sabe que toda essa demanda é gerada a partir dele, a partir do conhecimento que ele tem e que vai muito além do conhecimento técnico. Ele sabe que o conhecimento técnico entrega resultado para o paciente,
O físio de alto valor, ele entende que venda é importante para o crescimento financeiro do seu negócio, que a divulgação do serviço ajuda na chegada de novos pacientes. Como? Ele vai então direcionar de maneira estratégica esse dinheiro, também muda toda a rota então da sua sala ou até mesmo do seu consultório, fazendo com que ele fique apertado ou com que ele cresça. Agora, olha o caso desse mentorado que é lá de Goiás. Ele tinha muito conhecimento técnico, uma quantidade de pacientes razoável, mas quando entrou na mentoria, ele não sabia vender o seu serviço de forma atrativa e muito menos fazer a divulgação do seu trabalho. Ele já tinha gasto em 6 meses mais de R$ 9.000 com agências de publicidade, tráfego pago, investimentos em imagem e me disse que só chegava curioso, que no final esses pacientes não agendavam. Então, assim como todos os mentorados, ele estudou profundamente os seus pacientes dos sonhos, entendeu desses pacientes como poderia então inserir a parte de vendas, divulgação, posicionamento e como isso mudaria a história dele. Para você ter uma ideia, ele começou a aplicar todas essas estratégias e em 3 meses a agenda dele estava fechada, estável. Com isso, ele tinha conseguido faturar mais de R$ 15.000 por mês, conseguido sair da sua reserva financeira do zero para então fazer uma reserva de 10.000 e ainda comprado um aparelho de magnoterapia no valor à vista, que é em torno de R$ 3.000, R$ 4.000. E recentemente ele mudou para um espaço melhor e maior, porque agora ele tinha um conhecimento necessário para trazer mais pacientes até a agenda dele, tinha o conhecimento necessário para aplicar em vendas, marketing e por aí vai. Nesse caso, é possível que você identifique que os 3 pontos são extremamente importantes: pacientes, fisioterapeutas e a visão do negócio. Se você enxerga somente a dor do seu paciente e não tem a visão de Tarsus, você e o seu negócio não irão prosperar. Por isso é tão importante a soma de conhecimento de áreas diferentes e trabalhamos essa visão no método Escalando na Físio. Se você não aplica essa visão, você vai continuar acreditando que o paciente busca preço, que o seu paciente vai achar caro o valor do tratamento, que o paciente só quer fazer tratamento pelo plano de saúde, que sem tecnologia de ponta você não vai para frente, que só o seu negócio não anda, que só você não tem paciente e continua acreditando que sentar por horas e estudar anatomia, biomecânica, dor é o suficiente para você decolar ou para novos pacientes chegar, né? Você vai colocar a culpa em tudo e em todos, dizendo que a culpa é da concorrência, que cobra mais barato, que a culpa é da pandemia, que a culpa é da inflação, e os culpados nunca faltarão. Mas nunca vai conseguir sair dessa visão limitada de um fisioterapeuta clássico. E o fisioterapeuta de alto valor, ele vê as vantagens de toda essa visão na prática. A visão sobre o estado geral do paciente focada em saúde. Ele contribui para a saúde do paciente, obviamente, mas também traz diferenciais para ele enquanto fisioterapeuta e para o seu negócio, se destacando na profissão e ganhando cada dia mais mercado. O foco em saúde amplia o networking, estreita os laços entre os profissionais, aumentando assim a rede de indicações de pacientes. Contribui para ele personalizar um serviço, facilitando assim a venda de planos de tratamento para esse paciente, que agora passam a entender a necessidade do tratamento e valorizam a fisioterapia, além de buscarem cada dia mais o fisioterapeuta como um profissional de primeiro contato, confiando no direcionamento que esse fisioterapeuta dá. São muitos os benefícios e o resultado é reconhecimento profissional, crescimento financeiro, estabilidade na agenda. E os fisioterapeutas confundem um pouco isso, errando demais quando investem somente em o seu tempo, né, e o seu dinheiro em pós-graduação, cursos de formação e especialização, todos voltados para saber uma nova frente de trabalho, para entregar mais do mesmo para esses pacientes. E exatamente por esse motivo, eles não entendem o porquê não têm pacientes. Porque tem uma visão limitada. Essa é a resposta.
infelizmente. E para você começar a se tornar um físio de alto valor e se destacar no mercado, eu vou mostrar aqui um passo a passo para você aplicar. Comece olhando para a sua ou para as suas especialidades e cursos. Veja se entre eles existem públicos diferentes. Por exemplo, se você atua com pilates e acupuntura, pilates e saúde da mulher, escoliose e estética, são públicos que buscam soluções diferentes. Se existe públicos diferentes, defina um para você dar mais foco. Seja aquele que você tem paixão, porque você vai falar disso todos os dias, que você tem ferramentas de trabalho para entregar resultados e o público que tem uma demanda de trabalho. Assim que definir este público que você vai trabalhar, pare, pegue um papel, uma caneta e coloque nesse papel todas as perguntas e questionamentos que eles fizeram a você. Por exemplo, será que é o meu travesseiro que está gerando essa tensão, essa dor que eu tenho na cervical? E coloque embaixo, então, desses questionamentos como você explicaria a esses pacientes, que sim, tem relação ou que não tem relação. E como você poderia contribuir com essa investigação e solução para a dor cervical. E comece, então, a levar essas informações nas redes sociais também. Use isso para fazer divulgação do seu serviço e faça dessa mesma forma para outras perguntas. Por exemplo, será que a minha dor cervical pode ser da minha mordida? Devo fazer uma ressonância ou não devo fazer uma ressonância? Explore cada uma dessas perguntas. Assim, você começa a conhecer mais o seu público, começa a criar possibilidades de trazer este público até você quando você faz a divulgação. E em paralelo a isso, comece também anotando toda a movimentação financeira, o que entra diariamente de dinheiro e o que sai de dinheiro do seu caixa. Faça isso todos os meses para ter ideia do seu faturamento mensal e mais para frente, né, ver a possibilidade de como gerar valor, agregar valor e poder cobrar mais dos seus pacientes. E para finalizar a aula de hoje, vamos recapitular o que foi falado. Você aprendeu que existe uma diferença entre o físio de alto valor e o físio clássico. Que são essas diferenças? A visão ampla sobre a saúde do paciente. Esse fisioterapeuta não se limita a uma única sessão para tratar o paciente, que ele tem um network grande, que aumenta as redes de indicações dele, tem um método de precificação, se sente seguro para falar de valores e planos de tratamento com o paciente, ele tem clareza do que ele vai falar, ele sabe agregar valor para esses pacientes, sabe contornar as objeções, que são aquelas famosas desculpinhas. Ele controla a entrada e saída do dinheiro do seu caixa, tem metas claras definidas para todo esse dinheiro que fica ali como lucro e sabe como fazer uma captação ativa de maneira estratégica. E para que você, então, comece a se tornar um físio de alto valor, você viu que é necessário definir um nicho e estudá-lo profundamente, levando em consideração os questionamentos desses pacientes e estrategicamente divulgando para então fazer captação de novos pacientes. Agora, eu quero que você deixe aqui nos comentários, dentre as áreas de atuação que você faz hoje, qual você decide dar mais foco para falar todos os dias com paixão, aquela área que você tem habilidades o suficiente e vai começar então a criar uma demanda para estabilizar aí a sua agenda. Coloca aqui nos comentários.